Bom dia, nono. Saudade de vocês. A gente vai começar a nossa aula de biologia hoje. Terminando a semana já, né? Eu pedi na semana passada para vocês assistirem, então, uma videoaula produzida pelo Homeschool e pedi algumas atividades para vocês irem adiantando. Hoje eu vou fazer a explicação do capítulo para deixar ainda mais claro. E pedir mais algumas atividades para vocês fazerem. Então, eu vou seguir com a explicação aqui. Tendo dúvidas, vocês vão me perguntando pelo WhatsApp, tá? Eu vou diminuir a minha tela aqui para projetar melhor o PowerPoint, ok? Aí. Qualquer coisa, gente, vocês vão me chamando, tá? Só tô arrumando aqui um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Fechou. Então, o nosso título do capítulo hoje é Divisões Celulares e Formação do Indivíduo, tá? Bom, gente, falando de reprodução, rapidamente, a reprodução, então, ela é um mecanismo de manutenção das espécies. Sem reprodução, a gente não mantém uma espécie existindo, né? Eu posso ter representantes ainda vivos, né? Poucos representantes que não reproduzem, essa espécie já é considerada extinta. Então, a gente vai ter a reprodução como um importante mecanismo. Só que esses indivíduos que reproduzem também são dependentes de algo chamado divisões celulares. É através das divisões celulares que nós temos tanto a formação de gametas quanto a formação de indivíduos pluricelulares completos, tá? Em caso de seres unicelulares, eles vão depender da reprodução assexuada, principalmente, para conseguir fazer o surgimento de novos indivíduos, tá? Então, para continuar aqui, a gente tem, então, essas divisões, elas são dependentes, né, de qual célula a gente está falando. Aqui, pessoal, neste capítulo, a gente está abordando conceitos relacionados às divisões celulares, principalmente de seres humanos. Então, toda a quantidade de cromossomos que eu estiver falando aqui, eu estou falando de cromossomos de humanos, tá? Lembrando que cada espécie tem uma quantidade de cromossomos específica, tudo bem? Então, aqui no nosso caso, eu vou falar 46, que é a quantidade de cromossomos totais que nós temos no nosso corpo, ok? Então, olha só, nossas células podem ser organizadas em dois conjuntos de células, né? Tem vários tipos de classificação, mas quando eu estou falando de quantidade de cromossomos, eu uso o conceito de célula somática para aquelas células que que possuem, né, uma quantidade total de cromossomos, né? Porque soma a carga genética do pai de 23 cromossomos com a carga genética da mãe de 23 cromossomos, então nós temos uma célula somática de 46. Quem são essas células somáticas? São literalmente todas as células do nosso corpo, menos os gametas, tudo bem? A gente chama então os gametas de células gaméticas, porque eles precisam ter a metade do número de cromossomos de um ser humano para gerar um indivíduo depois de 46, tudo bem? Só lembrando um conceito que a gente tinha visto no 8º ano, que esses cromossomos de células somáticas, como é que eles vão estar organizados no núcleo dessa célula? Eles vão estar organizados em pares de cromossomos homólogos. Só relembrando que são cromossomos homólogos, gente. Cromossomos homólogos são pares de cromossomos que codificam, que têm ali os mesmos genes, que vão codificar as mesmas informações. Então, se eu tenho cromossomo 1, cromossomo 1, eu estou citando aqui genérico, tá? Não é isso. Mas vamos imaginar que eu tenho cromossomo 1 que codifica a cor de cabelo. Então, um par é da mãe e vai ter esse gene para cor de cabelo. O par, né, complementar deste outro cromossomo que veio do pai tem que codificar as mesmas informações. Então, quando eu coloquei aqui, ó, só observando aqui no PowerPoint, esses cromossomos estão organizados em pares por sua semelhança de genes, tá? Então, é um cromossomo que veio da mãe, outro cromossomo que veio do pai, formando esses pares, tudo bem? Quando eu uso o conceito de ploidia, eu estou falando, na verdade, né, a definição de ploidia é a quantidade os conjuntos de cromossomos homólogos que eu tenho, tá? Eu vou chamar de diploides
todas as células que têm 2 conjuntos de cromossomos. Eu vou chamar de haploides todas as células que possuem um conjunto de cromossomos, né? Na verdade, seria metade no caso do ser humano, tá? Então, olha assim, a gente tem diploide, são 2 conjuntos de 23, e haploides, um conjunto de 23, tudo bem? Nós utilizamos a letra N como uma letra de referência para poder dizer sobre esses conjuntos, que pode ser genérico, tudo bem? Porque tanto o conceito diploide quanto o conceito haploide, eles são usados para todas as espécies. Então, eu tenho vários tipos de quantidade de cromossomos diferentes na natureza, tá? Então, eu vou usar o N como, como uma letra genérica, ok? Porque eu posso ter 3 N's, triploides, inclusive. Então, depende da quantidade de conjuntos de cromossomos que nós vamos ter, tá? E aí, entra a divisão celular, né? Como eu disse no início, para a gente ter a manutenção das espécies, precisa de reprodução e essas células também precisam se manter. E elas se mantêm de 2 maneiras, né? Quando eu estou falando de célula somática, eu estou falando de células que vão precisar manter a sua quantidade de carga genética. Então, para isso, as células vão passar por divisões celulares chamadas de mitose. Só chegando um pouquinho para cá para vocês, isso. Então, a gente vai ter aqui as mitoses, ok? Só fazer um ajuste aqui. Isso. E porque a mitose é um tipo de divisão celular que vai manter, então, a carga genética igual. Vai manter as células sendo diploides, com 46 cromossomos, tudo bem? E aqui, então, a gente vai ter a divisão celular chamada meiose, como o nome já diz. Meiose é a ideia de meiar, de dividir ao meio, né, de manter a metade dessa carga genética, que é a divisão por meiose, para manter seus gametas como haploides, tá? Aliás, para o indivíduo que é diploide, ele precisa de gametas que são haploides. A estratégia para isso é fazer uma divisão chamada de meiose. Então, até aqui tudo bem? Essa é um conceito importante aqui, né, nessa parte. Espero que tenha ficado mais claro. Senão, a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá bom? Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho especificamente dessas divisões celulares, tá? A gente vai chamar de mitose, como eu falei, toda divisão celular que mantém os números de cromossomos, né, a quantidade inicial, pensando que um indivíduo ele é formado a partir de uma fecundação, concorda comigo? Essa fecundação veio 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Então, eu preciso, a partir dessa fecundação, que juntou esses núcleos, né, que juntou essa carga genética, deu 46. Esse indivíduo tem que ter 46 cromossomos. Então, vai começar a passar por uma série de divisões celulares e essas divisões não podem reduzir de novo a carga genética, porque esse indivíduo precisa ter 46. Então, precisa manter a carga genética. Então, para isso, gente, a partir do processo de fecundação, nós temos uma série de divisões celulares chamadas de mitose, que são elas que vão manter a quantidade de cromossomos, tá? Idênticas à célula, no caso, a célula-mãe. Porque eu vou explicar, além da fecundação, a gente faz mitose o tempo todo. Então, o nosso organismo, as células se renovam o tempo todo. A gente tem um período de vida das células, né? Então, uma célula da pele precisa gerar outra célula da pele, e assim por diante. A célula sanguínea precisa gerar outra célula sanguínea, célula de defesa, outra célula de defesa. Então, a gente faz mitoses que mantém, então, a mesma carga genética da célula-mãe. Nós usamos o conceito de célula-mãe para falar da célula que deu origem àquela outra célula, tudo bem? Então, olha só, gente, antes da mitose acontecer, os cromossomos eles vão passar por uma fase chamada de intérfase. No material de vocês, não utilizou esse conceito, tá bom? Não que eu lembre, acho que não. Mas, de qualquer forma, porque isso não vai ser abordado aqui no 9º ano, vai ser abordado lá no ensino médio. Mas a intérfase é um momento em que a célula passa pela duplicação do seu material genético. Então, ó, o cromossomo da célula de origem se duplica, tá? Para depois ele se dividir. E é essa divisão que a gente vai chamar aqui de mitose, tá bom? Então, após a divisão celular, a gente vai ter, então, a manutenção da carga genética desses indivíduos. Então, garante a quantidade.
Eu coloquei uma outra imagem aqui para ficar um pouco mais claro, diferente do livro de vocês, depois eu vou trabalhar especificamente a imagem do livro. Então, o que nós temos aqui? Só para vocês terem uma ideia. Antes da mitose, tá vendo que aqui está indicando a mitose? Ó, o que eu estou querendo dizer é, antes da mitose, esse material genético ele vai ser duplicado para depois ele manter essa mesma quantidade. Então, olha como é que estava aqui a célula e os cromossomos. Olha como é que ficou o resultado final. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma célula com uma quantidade X de cromossomos, né, com uma quantidade específica. Esses cromossomos, então, eles vão se duplicar. Cadê minha setinha? Eles vão se duplicar. Depois que ele se duplica, eles vão passar pela mitose. E aí, no final, qual que é o meu resultado? No final, eu tenho um resultado igual à minha célula de origem. Tudo bem? Eu tenho a mesma quantidade de cromossomos da célula de origem. Então, eu entro aqui na imagem que vocês têm lá no material de vocês, né? E que também foi citado lá no Homeschool. Eu tenho, então, as fases dessa mitose. A mitose vai passar por 4 fases, tá? A primeira, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não entre em pânico com essas fases, tudo bem? A gente vai ter aqui, é super tranquilo de entender, e eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro, tá bom? Então, a primeira fase aí, acompanhem comigo. Eu tenho aqui a fase chamada de prófase. O que vai acontecer? Olha aqui no cantinho, pessoal. Nessa fase, lembrando que a célula já passou por uma duplicação do material genético, tá? Então, aqui na mitose não há duplicação do material genético, eu tenho aqui a divisão. Então, eu tenho aqui já cromossomos duplicados. Então, na primeira fase, só pegar minha setinha, vai acontecer a condensação desses cromossomos que foram duplicados, esse envoltório nuclear, né, esse envoltório, que é o que limita os cromossomos dentro dessa célula. Ele começa a se desintegrar para depois, né, a gente ter o processo da divisão. Então, os centríolos, só lembrando, gente, que centríolos é uma organela presente em células animais e eles vão auxiliar a divisão celular, tudo bem? Os centríolos, eles estão representados aqui na imagem, aqui em cima, olha. Eles estão representados aqui. Eles começam a se duplicar também na prófase, tá? Porque eles vão precisar, cada grupinho de centríolo, ir para os polos da célula. Então, vem aqui a metáfase. A metáfase é isso que eu acabei de falar, né? Os centríolos que já se duplicaram na prófase, eles vão migrar para os polos dessa célula, né? E vão formar o que a gente chama de fusos, fibras de fusos, tá? Que está representado aqui na imagem por essas linhazinhas aqui. Vocês estão me acompanhando? Lembrando que, ó, os cromossomos estão aqui duplicados na prófase, se condensam, né? E quando eles se condensam, gente, eles se posicionam no meio da célula, tá? Então, ele tá bem aqui no meio. Aí, aqui, na metáfase, centríolos para os polos, criação das fibras de fuso, os cromossomos aqui no meio, tá? E aí, vai acontecer uma coisa. Esses centríolos, eles vão se ligar bem aqui na região central dos cromossomos, tá? Então, assim, o cromossomo, ele tem toda a sua extensão e tem o meio do cromossomo, que está representado bem aqui, ó, tá vendo? Bem nesse pontinho, no meio de cada cromossomo. Cada fibra vai se ligar ali. Para quê? Para entrar na próxima fase, chamada de anáfase. Na anáfase, o que vai acontecer? Essas fibras vão puxar, tá? Elas vão se encurtar. Então, assim, a fibra que foi formada, ela vai se encurtar e vai puxar cada metade desses cromossomos. Vai puxar cada parte desse cromossomo, dividindo esse cromossomo, tá? Então, ó, as fibras se encurtam, levando os cromossomos duplicados, cada um para um polo diferente. E aí, a gente entra na última fase, que é a fase da telófase. A fase da telófase já é o processo, então, de encaminhamento para essa divisão. Eu tenho aqui as fibras se desfazendo, o envoltório nuclear voltando a se formar, se reorganizando, né? Porque agora, ao invés de ter uma célula, eu vou ter duas, então eu preciso de 2 núcleos, eu preciso de um envoltório mantendo esse cromossomo dentro desse núcleo, e aí a gente vai entrar para um processo que a gente chama de estrangulamento dessa célula. Ou seja, olha aqui,
anáfase, eu tenho uma célula. Então, o que vai acontecer? Todo o material genético vai começar a se duplicar e aí essa célula se estrangula, né? Divide, então, formando outras duas. E é isso que a gente vai chamar, então, de citopsinese. É essa divisão das células, tá? É quando eu tenho aqui a clivagem, né? Eu tenho aqui a divisão dessas células acontecendo de fato. Tem um macetezinho para guardar o nome, né, das iniciais dessas divisões. Eu costumo usar um macete já por que Maria e Ana trabalham, tá? Por que do P de prófase, Maria de metáfase, Ana e telófase, anáfase e telófase. Então, por que Maria e Ana trabalham, tá? Por que Maria e Ana trabalham? É um jeito, um macete para você decorar, que existe uma inicial e essa inicial ajuda a gente a memorizar o nome dessas fases, tudo bem? Quando e por que a gente utiliza, então, a mitose? Sempre para manter a quantidade de cromossomos, ok? Isso pode acontecer numa reprodução assexuada, então de um indivíduo unicelular formando outro indivíduo com a mesma quantidade de cromossomos, na reposição, regeneração de tecidos, lesões, crescimento de órgãos, enfim, a célula tem um ciclo de vida, ela morre, nasce outras, então nesse processo, né? Proliferação celular, né, que eu falei, quando a gente tem uma fecundação e começa a multiplicação, divisão dessas células, mantendo a mesma quantidade de cromossomos, e existe também a manutenção em algumas situações de plantas, por exemplo, que mantém um gameta N, tá? Com a mesma quantidade de cromossomos, com um conjunto de cromossomos. E a gente entra aqui na meiose. Já a meiose, pessoal, eu tenho, então, como eu já falei, a redução da quantidade de cromossomos. Então, um indivíduo que tem um conjunto diploide de cromossomos, ele precisa gerar células haploides. Então, a gente vai ter aqui duas etapas para acontecer a meiose. A gente tem a meiose 1, que tem também prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí, na meiose, a gente chama isso de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E neste caso, mantém a quantidade diploide, tá? Na meiose 1 não tem a redução ainda. A redução vai acontecer na meiose 2, que eu tenho aqui a redução da quantidade desse conjunto de cromossomos. Então, é na meiose 2 que uma célula diploide vai se tornar uma célula haploide, tá? Então, aqui, pessoal, diferente da mitose, diferente da mitose, aqui eu tenho todas as células que são idênticas, as células filhas são idênticas às células mãe. Aqui, para começar, a gente já tem 4 células diferentes e distintas, tá? Elas são diferentes das células mãe. Para começar, na quantidade de cromossomos, porque eu tive uma célula que era de 46, originando, então, 4 células de 23, tá? Então, para começar, a diferença é na quantidade de cromossomos, se tornando células haploides. Essa imagem também está no material de vocês. Eu tenho aqui a replicação do DNA, né? Ou seja, dos cromossomos, que acontece na intérfase. Eu tenho aqui a meiose 1, passando por todo aquele processo, né, que a gente conversou, e a meiose 2, passando por prófase 2, anáfase 2, e assim por diante, tá? Então, aqui nós vamos ter um processo chamado de crossing over, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui, gente, então, olha só, células que são 2Ns diploides, dando origem a 4 células haploides, tá? O que é um crossing over? Crossing over é também chamado de permutação, troca. O que é permutar? Trocar, tá? Então, aqui eu tenho a primeira divisão da meiose, vai acontecer uma troca de genes entre os cromossomos homólogos. Lembra que eu expliquei que cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que têm os mesmos conjuntos de genes, que um veio do pai, o outro veio da mãe? Pois é nessa hora que vai acontecer troca desses genes, na verdade, tá? Então, permite que os 4 gametas, através do crossing over, né, os 4 gametas que foram originados a partir da meiose, todos eles são diferentes.
porque vai ter troca de características ali. E é aí que entra a grande variabilidade genética das reproduções, tudo bem? Sexuadas, tá? Porque, lembrando que é só na reprodução sexuada que a gente tem a formação, então, de gametas. Aqui eu tenho uma representação que está no material de vocês também. Aqui está acontecendo uma meiose, olha, indicando aqui na setinha. Então, eu tenho aqui a interfase, né, replicação do DNA. Aqui, passando pela meiose, a meiose 1, né, então aqui vem a meiose 1. É como se eu pegasse essa parte da meiose e fosse enxergar ela mais de perto. O que está acontecendo? Cromossomos homólogos, lembrando que essas letras estão identificando, né, o loco gênico, ou seja, o local desse gene, né? Então, eu tenho aqui o gene A e o gene B. Lembrando que o gene A, então, é o gene que a gente tem, então, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, que estão identificando genes diferentes. E aqui, dominante ou recessivo, né? Só lembrando disso do 8º ano. A gente tem, então, a troca. Tá vendo que tá, as perninhas aqui desse material genético vão trocar. Olha como é que ficou o resultado final. Eu tenho aqui, então, Bzão e Bzinho, certo? Esses materiais genéticos, então, vão se permutar, passar por um processo de crossing over, né? Então, aqui, um conjunto de cromossomos recebeu o Bzinho, que veio lá de um determinado cromossomo, que pode ser da mãe e do pai, e o contrário também vai acontecer. Então, assim, olha, o que é o crossing over? O gene que veio da mãe pode passar para o cromossomo que veio do pai e vice-versa, tá? Então, aqui a gente tem a variabilidade genética. E aí, gente, nós entramos aqui nos tipos de divisões, né? A reprodução, então, como a gente já sabe, ela pode ser assexuada e sexuada. No caso da reprodução assexuada, a gente vai ter, então, as divisões por mitoses, que pode acontecer na bipartição, no brotamento, na parternogênese. Em qualquer uma dessas situações, eu tenho a formação de clones, tá? Clones naturais, que são cargas genéticas iguais à de origem, tá? Da célula de origem. Lembrando que partenogênese é um conceito de reprodução que pode acontecer em algumas espécies, bicho-pau, alguns lagartos. A gente tem algumas abelhas, né, que fazem partenogênese. O que é a partenogênese? É quando a fêmea não acontece, não tem troca de gametas aqui, e ela mesma é capaz de gerar descendentes a partir dos ovócitos não fecundados. Então, ela mesma vai passar por processos de mitose, o seu próprio gameta, e esses gametas, então, vai dar origem a novos indivíduos. E esses novos indivíduos, eles vão ter apenas a carga genética da mãe, tá? E aí, no caso da reprodução sexuada, a divisão por meiose, com formação de gametas, e essa formação de gametas, a gente chama isso de gametogênese, dando formação a indivíduos diferentes, tá? Aqui eu tenho um exemplo de fecundação, né? Aqui, só para ficar mais clara a interpretação dessa imagem, isso aqui é um ovócito, esses aqui são os espermatozoides, certo? Um espermatozoide conseguiu entrar dentro dessa célula, lembrando que ele não entra por completo, ele coloca só a sua carga genética dentro do gameta feminino. E aqui está representado, ó, núcleo do gameta espermatozoide e núcleo do gameta feminino. E aqui eu tenho a junção, então, dos dois gametas formando 2N. Então, lembra a importância da ploidia aqui, tá? Então, aqui, N com N formando 2Ns. Um conjunto de cromossomos somando com outro conjunto de cromossomos formando um indivíduo diploide, tá? Aqui, o espermatozoide e o ovócito é a mesma coisa. Junção, então, aqui, indivíduos que eram gametas que eram N, formando indivíduos 2N, e a partir disso, divisões de mitose formando um indivíduo completo. E a gente vai entrar agora um pouquinho na embriologia, tá? A gente lembra que no caso da embriologia, a gente está falando aqui conceitos mais gerais, a gente não vai ficar focado aqui em todas as etapas, com todos os nomes, como a gente vê no ensino médio, é mais uma introdução, mas só para a gente ter uma noção de como isso acontece, tá? Como que é, então, a formação desse embrião? Eu tenho, como eu acabei de falar, né, a junção desses gametas, eu formo um ovo ou um zigoto. A partir daí, eu tenho uma série de divisões celulares que vai dar origem a esse embrião, tá?
E aí, pessoal, na espécie humana, a gente vai, até a 8ª semana, a gente vai chamar isso de embrião, a partir disso a gente vai chamar de feto, tá bom? Essa divisão embrionária, esse desenvolvimento embrionário, ele vai passar por 3 fases básicas. A primeira fase é chamada de segmentação ou clivagem, e a gente tem aqui exatamente essa mesma estrutura. Ó, o ovo, passando pelo blastômero, aqui eu só coloquei as definições para ficarem mais claras, né? O blastômero, então, essas células indiferenciadas, tudo bem? Lembrando que são células que ainda não passaram por processo de diferenciação celular, que também a gente viu no 8º ano, tá? É quando as células começam a ganhar características específicas, ela vai se tornar uma célula da pele, ou ela vai se tornar uma célula muscular, isso é diferenciação celular, neurônio, enfim. Então, blastômeros são células indiferenciadas. Então, aqui passa por sempre divisões celulares, ó, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 e assim por diante, tá? Até formar uma mórula. Essa mórula, na verdade, é uma massa sólida, tá vendo que ela tá inteira preenchida? Isso é a mórula. Depois desse processo, quando continua esses processos de divisões, sempre por mitoses, vai formar a blástula. A blástula, ela não é uma massa sólida, tá? Ela já tem uma coisa que chama blastocele. A blastocele, tá vendo que tem indicando aqui? É a cavidade, é a parte mais oca. Por isso que blastocele é uma esfera oca. Blasto, desculpa, é uma esfera oca, porque já começa aqui a ter espaços, tá? Então, aqui eu tenho embrioblastos, que vai formar o embrião, trofoblastos, que vai formar os anexos embrionários, e aqui eu tenho a blastocele. Então, a segunda fase é chamada de gastrulação, que vai formar tanto os folhetos embrionários, né, ectoderme e endoderme, vai formar o arquêntero, que vai ser a cavidade digestória, depois boca, até ânus, e depois o blastóporo, Bolquianos é o blastóporo, vai formar a cavidade digestória que vai ser o intestino e tal. Então, a gente tem aqui a blástula, blastocele, que é esse espaço, essa cavidade, e aqui a formação da gástrula. Opa, só voltando. Aqui, gente, então, formação dos folhetos embrionários, tá? Que vai dar origem, posteriormente, aos órgãos, tá? Aqui, a gente tem o blastóporo, tá? Que é a cavidade depois, que vai ser Bolquianos, tá? E aí, a terceira fase, a gente chama de organogênese, ou neurulação, que vai ser formação do sistema nervoso central, o tubo neural e a notocorda, né? Aí a gente já tem uma formação mais detalhada e lembrando que isso a gente também tinha visto no 7º ano, que a notocorda, então, é o que dá origem à coluna vertebral, tá bom? Então, aqui, gente, já tá uma formação mais específica. Aqui eu já tenho todas as divisões, né? De ectoderme, endoderme, mesoderme, celoma, que é a cavidade, e assim por diante. Eu quero que vocês não fiquem tão preocupados com isso agora, tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque nem o material entrou, então não vamos confundir agora, tá bom? Mas basicamente a terceira fase é a fase que vai dar origem ao sistema nervoso central. E aí a gente faz a distinção de gêmeos, né? Que lá no 8º ano a gente já conversou também, mas só para a gente lembrar, eu tenho 2 tipos de gêmeos. Eu tenho gêmeos que pode ser considerado univitelinos, e é basicamente, né? Eu tenho a partir de um gameta masculino com um gameta feminino, a formação de 2 conjuntos de divisões celulares iguais. Então, assim, todas as divisões elas são duplicadas, para além são copiadas, né? Então, olha só voltando aqui para vocês entenderem o que seria essa divisão de gêmeos. Então, ó, ao invés de formar 2 blastômeros, eu formo 2 conjuntos de blastômeros, entendeu? Então, assim, tudo vai ser multiplicado por 2. Você sempre 2 conjuntos de células, formando o que a gente chama de clones naturais, tá? Então, um gameta feminino com um gameta masculino. Todas essas divisões elas são formadas em 2 conjuntos diferentes, formando 2 indivíduos.
idênticos, porque eles são clones naturais, tá? Então, isso significa que se for sexo feminino, os dois vão ser sexo feminino, todas as cargas genéticas iguais. Já os bivitelinos é quando a mulher, naquele momento, naquele período fértil, ela liberou 2 gametas femininos. Os espermatozoides, eles percorrem a tuba uterina independente, sem saber qual é o ovário que vai liberar o gameta. Então, naquele caso, naquele mês, a mulher liberou 2 gametas, um de cada ovário. Então, neste caso, a gente tem a fecundação de 2 espermatozoides em gametas femininos diferentes, formando 2 conjuntos de células também, 2 conjuntos de divisões celulares separados, mas nesse caso as cargas genéticas podem ser completamente diferentes, tá? Então eu posso ter um menino e uma menina, eu posso ter pessoas com estaturas diferentes, cor de pele diferente, depende da carga genética recebida pelos pais. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Eu espero não ter me alongado demais. Qualquer dúvida eu estou disponível aqui pelo WhatsApp. Me chamem, me procurem, vamos conversando, né? A gente esclarece todas as dúvidas. Tô com saudade, não vejo a hora da gente se encontrar pessoalmente, porque é muito melhor do que a gente conversar assim. Mas que bom que tem a tecnologia que pode auxiliar a gente nessas horas, né? Ocupa a cabeça, ajuda a gente a se distrair e a gente vai aprendendo ao longo desse processo também, né? Um bom fim de semana para vocês. Usem a criatividade, aproveitem as famílias, fiquem mais próximos. Vamos usar esse momento também para a nosso favor, né? Um grande beijo e saudade, viu, gente? Beijo, até mais.